O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a dois, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está reservada a nós, nesta liturgia, a meditação do livro das Crônicas, os escritos que constituem os Ketuvim, as narrativas da história do Antigo Testamento, nas quais Deus faz sentir a sua graça, aquele que, em meio aos desencontros da existência humana e da tessitura própria da contingência do existir, que tem seus encontros e seus desencontros, vai conduzindo segundo a sua vontade, de modo que nada se perde, inclusive os avessos. E aqui na primeira leitura, um avesso do livro das Crônicas, onde nós também temos como expressão consagrada no português crônicas, pensemos as crônicas de Nelson Rodrigues, ou seja, as traduções da vida do cotidiano, a vida como ela é, não é? Uma das crônicas de Nelson Rodrigues, a vida como ela é nos reis de Israel, que são sempre homens, para fazer aqui uma alusão ao início da peça Hamlet, homens grandes e, precisamente por isso, aqueles em que a loucura deve ser vigiada. Porque sexo, dinheiro e poder são drogas muito capazes de nos prometer aventuras, momentos e realização, e quanto mais por eles somos devorados, quanto mais buscamos devorá-los, mais a gente se perde de nós. Porque quando nós temos que ter excesso, seja no sexo, seja no dinheiro ou no poder, significa que algo mais valoroso já desidratou, não é? Que nós estamos buscando compensar neste excesso aquilo que nos falta, no afeto, na gentileza, nos valores que não passam e não caducam. Assim está aqui apresentado no livro das Crônicas Joás, rei de Judá, que após a morte de Joiada, que era sumo sacerdote, dá ouvidos aos homens
que lhe dizem palavras lisonjeiras e que lhe atraem, e ele se deixa levar. Alguém que não está em posse de si, que não sabe de si, pode ir para qualquer lugar serve. E quanto mais nós trazemos dentro de nosso sentimento de desamparo, mais nós estaremos cercados de pessoas que dizem não aquilo que a gente precisa escutar, mas aquilo que a gente quer escutar. É por isso que o poder tende a atrair em torno de si, assim como a luz, as suas mariposas, não é? Pessoas que vão se cercar deste ou daquele líder, do pároco, desta ou daquela chefe, para lhe ludibriar e assim seduzi-lo com suas lisonjas, os seus elogios, as suas interdições. E aqui quero destacar a perversidade do texto, porque se nós vamos uns capítulos atrás, Joás, que é rei de Judá, teve a sua vida preservada por Joiada. Ele é um menino que poderia ter sido morto quando se queria destruir a linhagem de Davi. Joiada, então, como sacerdote, protege Joás durante 6 anos em sua casa. E a ironia do texto é que depois da morte de Joiada, Joás acaba mordendo a mão que lhe alimenta, não é? Esse, inclusive, é o conselho que Maquiavel dá no Príncipe. Ele diz, olha, às vezes é preferível se fazer temer do que amar, não é? Porque os homens, em sendo ingratos, estão sempre mais temerosos de ofender quem se faz temer do que quem se faz amar. Porque o amor permanece enquanto estão aqui os vínculos da gratidão, mas o medo do castigo, diz Maquiavel no Príncipe, nunca falha. Assim está verificado, de uma maneira mais ou menos maquiavélica, este relato do livro das Crônicas. Joás amaldiçoa a mão que lhe dá alimento. Não só trai aquele que cuidou dele enquanto ele era criança, quando deixando-se levar por ira, por ressentimento, deixando-se ludibriar pelos homens do seu tempo, termina matando o próprio filho do seu mentor, Zacarias. Aqui, para que compreendamos ainda mais a beleza deste texto, vem em nosso auxílio o que nós cantamos no Salmo 89, 80, quando se diz, eu encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, guardei eternamente para ele a minha graça, com ele firmarei uma aliança indissolúvel. Então, a casa de Davi, de onde descende Joás, ela não é apenas uma casa real, um estabelecimento jurídico, político, mas ela é, em toda a história de Israel, particularmente nos livros históricos, um sinal presente, físico, concreto, do amor de Deus que nunca se cansa. Certamente na Sagrada Escritura, poucos personagens foram objetos de um amor tão profundo da parte de Deus como Davi, inclusive com seus avessos, porque Davi, em sendo um homem de grande conhecimento, tinha um defeito que é raríssimo entre os homens, não podia ver um rabo de saia. Apesar desse avesso, Deus o amou profundamente, porque era um homem segundo o seu coração, safado, mas sincero, para citar um trecho de Nelson Rodrigues, bonitinho, mas ordinário, não é? Mas, ao mesmo tempo, muito sincero consigo. E a Escritura dá testemunha de que Deus amou Davi profundamente e lhe dá a ele esta promessa, olha, eu firmarei contigo esta aliança e a sua casa será estável e permanente para sempre. Portanto, atentar contra a casa de Davi, contra esta linhagem, significa colocar em xeque o próprio amor de Deus que nunca se cansa, que inclusive acolhe os avessos da existência humana, porque Deus é o único capaz de prometer e nos ama apesar de nós. Então, quando Joás está pervertendo o exercício do seu reinado, ele está atentando cujo amor de Deus, que é quem garante, quem sustenta a casa real, que na infidelidade de Joás está sendo não uma casa para proteger Israel, mas sendo uma casa de usurpação, de abuso, de exploração. E aqui vemos Joás, rei de Judá, deixa-se levar por líderes corruptos, não é? Homens cujo coração está rompido. E aqui vemos, quero destacar isso, ele no seu sentimento de desamparo,
como geralmente é próprio de homens e mulheres que têm sempre sede de poder, não é? Uma pessoa que não tem consciência do próprio valor, que não sabe de si, está sempre preocupada com os cargos que deve ocupar e tem um exercício doentio da autoridade que recebe, não é? O poder atrai o pior e sempre tende a corromper os melhores, e quem está no poder tem que tomar cuidado, porque no sentimento de desamparo que caracteriza o poder, não é? Porque quem está num cargo de poder está sempre só, nunca será capaz de discernir exatamente se as pessoas estão próximas dele ou dela porque gostam de verdade ou porque querem receber alguma coisa em troca, pertence ao poder a solidão. Então é nesse lugar do desamparo e da solidão que os líderes corruptos de Israel seduzem Joás e ele se deixa corromper. E aí no versículo 18 da primeira leitura se diz que vem a ira de Deus. E aqui quero destacar, a ira de Deus não é um simples castigo, porque Deus não se deixa levar pelo ressentimento. A gente fica ressentido quando alguém nos decepciona. E aí queremos que a pessoa sinta aquilo que nos fez sentir, o que é sempre impossível, né? Porque a maior parte das vezes as pessoas que nos ofenderam não estão nem aí para os nossos sentimentos. Então a gente fica carregando um peso desnecessário, porque para a pessoa não faz diferença nenhuma se nós estamos atrás dela ou não. Mas a ira aqui apresentada por Deus significa uma ação quimioterápica, entende? Quando nós estamos com câncer, por exemplo, é preciso uma ação, uma intervenção dura, uma quimioterapia que terá os seus efeitos colaterais, mas cuja mira não é o efeito colateral, não é o adoecimento, não obstante tenha sintomas, às vezes até nos fazendo esvair com a força física, mas é curar a doença. Então, tem que matar aquela célula cancerígena. Aí tem como efeito colateral, de alguma forma, a perca das forças ou algum outro que possamos ter. Então, a ira de Deus nas Sagradas Escrituras ela tem a ver com isso. É uma ação pontual, é uma ação emergencial, uma ação, às vezes, que tem até um certo furor para despertar, como às vezes a gente tem que fazer com quem a gente ama, né? A gente ama não só entregando à pessoa aquilo que ela quer, um presente ou a satisfazendo, mas amamos dando a falta. Amamos, às vezes, barrando a pessoa, impedindo-a de continuar seguindo. Pensemos numa mãe que tem um filho viciado. O gesto de amor significará prendê-lo numa clínica de recuperação. Não porque odeia, mas porque ainda, enquanto ele não estiver em posse de si, ele terá que estar mais ou menos amarrado, né? Até o momento em que poderá de novo escolher sem estar preso pelo vício. E aí, isso que estou acabando de dizer, para que a gente entenda o que é a ira, o castigo de Deus apresentado nas Sagradas Escrituras, é o que diz o versículo 19 da leitura, quando se diz, não é, que o objetivo de Deus era fazer o povo voltar a si mesmo. E aqui há algo muito interessante. Às vezes, o fracasso, uma enfermidade e uma aflição tem uma grande oportunidade de nos devolver a nós mesmos, porque a gente se perde de si, se rouba de si. Então, no momento em que a gente está sequestrado da gente, que a gente não sabe da gente mesmo, um sofrimento, uma dificuldade, um atravessamento de expectativa, se bem vivido e experimentado, pode nos devolver a nós aquilo que mais importa. Essa é a tentativa de Deus. Por isso, pense, neste exato momento da sua vida, qual é o avesso sagrado em que Deus te fala. Porque as perseguições, as injúrias, as incompreensões, as aflições são um sagrado avesso, onde Deus nos fala para que a gente seja devolvido a si mesmo. No entanto, eles não deram ouvidos, insiste a primeira leitura, versículo 19. E por que não deram ouvidos? Porque estavam na idolatria e no esquecimento de Deus. Que coisa interessante, a idolatria em primeiro lugar. A idolatria significa estar diante de alguma coisa, acreditando àquilo que nenhuma outra coisa além de Deus pode nos dar, que é a realização. Se você olha para o seu carro, para a sua casa bonita, ou para uma pessoa qualquer, quem quer que seja ela, eu ia dizer marido, mas ninguém acredita que marido é capaz disso. Pensa no namorado, porque com o marido a gente já desencanta. Há o grande risco da gente se decepcionar. Porque essa pessoa nunca será suficiente, porque ela nunca corresponderá totalmente às nossas expectativas e a gente sempre vai se perder naquilo que a gente está procurando nela. Então, o Deus de Israel não admite nem nome, nem imagem, nem templo, porque ele não pode ser manipulado pelo desejo.
Ele não é uma projeção das expectativas humanas. E lá onde um casamento, um carro, uma posse são a projeção total e plena da nossa realização, a gente vai se frustrar ou vai pagar um preço muito caro por isso. Por isso, Deus de Israel não admite idolatrias, porque Ele é o único suficiente. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância é capaz de ser suficiente. E não deram ouvidos porque se esqueceram de Deus. Para as Sagradas Escrituras, a memória é muito importante. E aí vou traduzir isso com um exemplo muito plástico. O seu marido diz que te ama, mas ele não lembra de pegar os filhos, ele não lembra as obrigações que tem que fazer, ele não lembra dos seus deveres como esposo. Aí você diz, como é que me ama se me esquece? Entendeu? Então, uma exigência fundamental do amor é ter a capacidade de dar ao outro o privilégio da atenção. E o outro passa a habitar em nós com a sua palavra, com as suas demandas e com aquilo que é importante para ele. Um grande indício do amor, exceto em casos de Alzheimer, a falta do amor é a incapacidade de se lembrar. Se a pessoa não se lembra, significa que não está prestando atenção, então deixou de ser importante. Aqui estão os dois grandes riscos para o Antigo Testamento, num Deus que pede amor e que faz aliança, ou seja, que está exigindo a reciprocidade. A idolatria, amar alguma coisa com aquele amor que só pode ser acreditado a Deus, e ao esquecimento. E aí se diz, versículo 22, antes, versículo 20, Deus insistindo, manda o seu Espírito, o amor de Deus nunca se cansa, apodera-se de Zacarias, que é filho de Joiada, e Joás, então, porque está perdido de si, não é? E aí não adianta nada tentar forçar uma pessoa, se ela não está disponível a acordar, ele mata o filho do seu mentor. E aí se quebra a aliança. E na medida em que se quebra a aliança, desidrata-se os termos. O que isso quer dizer, não é? Nós temos um compromisso de seguir a vida juntos. Mas chega um momento que a gente percebe que no nosso relacionamento nós estamos caminhando em direções opostas. Aí nós vamos diante de uma juíza, de um juiz, porque a gente já não tem mais capacidade de escutar, e ele vai definir o que fica com o quê. Exceto a sogra, né? Que vai como um peso para um dos lados só. Divide-se os bens. Então, quando Israel é infiel à aliança, então Deus deixa de ser responsável de garantir a Israel as suas bênçãos, entende? Porque não existe amor sem responsividade. Se você está com alguém amando sozinho, significa que ali não tem amor no sentido estrito. Tem egoísmo escoltado, tem investimento, tem questões mal resolvidas dentro de si, imaginando que não dá conta de viver sem essa pessoa. Mas para ser amor de verdade, tem que ter uma mínima reciprocidade, uma mínima troca. Porque quem ama por dois vai sofrer sozinho. Então, Deus de Israel, a cada momento em que essa aliança se quebra, ele recua. E aí, por isso, não por conta de um castigo perverso de Deus, mas como uma consequência dessa quebra de reciprocidade, o povo é entregue às mãos dos sírios, que assaltam, que destroem e que rapinam. E aí nós vemos o que Jesus diz no Evangelho e que serve para a nossa vida, não é? Quem vive pela espada, por ela morrerá. Então, se Josias escolhe viver num estado de guerra, de ressentimento, de corrupção, ele acaba morrendo em nome da guerra, do ressentimento e da corrupção. Ele é morto numa conspiração, que é assim que acontece, né? As pessoas que se aproveitam da nossa fraqueza e se juntam da gente para dar aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa, são as primeiras a puxar o nosso tapete quando chega a oportunidade. Ele é morto, essa é a ironia do texto, exatamente por aqueles que eram os seus bajuladores. Por isso, tomemos cuidado com aqueles que nós chamamos de amigos e que estão apenas escoltando nossa carência e nosso egoísmo. E falando de idolatria, meu irmão e minha irmã, Jesus no Evangelho nos ajuda a perceber que quando o amor desidrata, quando quebra a aliança, a gente tem o grande risco, não é, de colocar no lugar a ganância e o dinheiro, não é? O apego ao dinheiro, o apego às posses é sempre o sinal de alguma coisa que desidratou. E unindo este evangelho à primeira leitura, em Efésios 5:5, em Colossenses 3:5, estou me sentindo Silas Malafaia hoje, citando o veículo, Deus me guarde de mim da maldade, gente boa. Alguém edite isso aí da TV Pai Eterno, da TV Horizonte, eu cuido da TV Pai Eterno, vocês editam depois.
A ganância é uma idolatria. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus está alertando. Ele não está se opondo a uma previsão econômica razoável, da gente se ocupar com o desenvolvimento profissional, com o empreendedorismo, tudo isso é muito bacana. Mas ele diz, toma cuidado com a preocupação. Quer dizer, o afã que nos impede de perceber os verdadeiros valores. Jesus diz, quanto você vale? Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem tecem, no entanto, o vosso Pai cuida deles. Quanto vale, quanto você vale, o seu valor que está para além do dinheiro. E, sobretudo, confiança. O vosso Pai sabe do que precisais. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia, peçamos ao Senhor Deus que não nos leve a prostituirmos o nosso amor e o amor dele por outros falsos amores. Que não nos esqueçamos de sua bondade, da aliança que ele quer ter conosco. Que a gente tome consciência do nosso valor e do valor daqueles que estão conosco, inclusive, né? Porque felicidade é o que acontece quando a gente está distraído, tentando ganhar a vida e vai terminar perdendo. E, sobretudo, que a gente se lembre do amor do Deus que é Pai e do amor dela, a Senhora da Piedade, a Mãe das Mercês, que nos concede as suas misericórdias e o tesouro infinito da sua graça, do seu colo de Mãe da Piedade, de Mãe das Mercês, onde nós encontramos tudo aquilo de que necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.